Olá, meus queridos, que é a professora Diana, professora de Física, e hoje eu estou aqui para mais uma videoaula para o público de primeiro ano, né? Primeiro ano, manhã e tarde. E hoje nós iremos trabalhar ainda com a parte de dinâmica, certo? Sendo que nesse momento nós iremos trabalhar com as leis de Newton. Vamos aqui. Antes de iniciarmos, claro, né, que eu tenho que ressaltar para vocês visitar o nosso canal no JAF Conecta lá no YouTube. Deixe o seu like, compartilhem, ativem as notificações, que sempre que um novo vídeo for postado, você será imediatamente notificado. Ok? Então vamos lá. Vou só relembrar um pouquinho para vocês o que nós trabalhamos na aula anterior para entrarmos, né, no nosso assunto de hoje, que na verdade é uma continuidade, né, do assunto da aula anterior, tá certo? Nós abordamos na aula anterior, gente, dinâmica, tá bom? Nós entramos na parte de dinâmica. A dinâmica, ela estuda as causas do movimento, né? Diferente da cinemática. A cinemática estuda os movimentos, mas a cinemática não estuda as causas desses movimentos. Já a dinâmica, ela vai se preocupar com os porquês, né, com as causas do movimento, tá bom? E no momento também nós estudamos força e força resultante, né? Força, interação capaz de alterar o movimento, né, de um corpo, seja ele para movimento, seja ele para repouso, certo? A força, ela é capaz de alterar o movimento de um corpo, tá certo? Já a força resultante, ela vai ser a soma vetorial das forças atuantes em um corpo, certo? A força resultante é o resultado das forças que atuam em um determinado corpo, tá bom? Então, resumidamente, nós trabalhamos esses dois tópicos na aula anterior, certo? Que vai servir de base para trabalharmos o nosso assunto posterior, tá bom? Que é as leis de Newton, que são três. E vamos iniciar com a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, certo? O que é que diz a primeira lei de Newton, pessoal? A primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento tende sempre a permanecer em movimento retilíneo uniforme, certo? E um corpo em repouso, né, um corpo parado, tende sempre a permanecer parado, até que sobre ele seja exercida uma força, tá bom? Os corpos tendem sempre a manter o seu estado natural, né? Seja ele repouso, seja ele movimento. Em outras palavras, pessoal, tudo tende ao equilíbrio. Coloquei aqui para vocês, certo? Tudo tende ao equilíbrio, né? Mas como é que acontece, né? Quando é que acontece esse equilíbrio? Quando o somatório das forças for igual a zero, certo? Isso aqui acontece em duas situações, que a gente já mencionou anteriormente. Quando existe o repouso ou movimento retilíneo uniforme, certo? Então, essa, pessoal, é a primeira lei de Newton. Vamos a um exemplo bem comum, certo? Se ficou alguma dúvida, a gente vai retirar agora no exemplo. É um exemplo bem comum mesmo, um exemplo do nosso dia a dia. Aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, nessa nossa única imagem, porém, na parte superior, nós temos a seguinte situação. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, né, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, são atirados para frente em relação ao ônibus, certo? O que é essa inércia, né, pessoal? Essa tendência, na verdade, que é essa tendência, né, tende ao equilíbrio, né, tende, né, por inércia, certo? Essa tendência, pessoal, é a propriedade da matéria. A tendência é a propriedade da matéria, que nós chamamos de inércia, certo? Então, nesse caso aqui, os passageiros estavam em movimento, né, em relação ao ônibus, né, perdão, ao solo, né? Quando o ônibus freou, os passageiros, por inércia, continuaram com velocidade, né? Com a velocidade que tinham, certo?
tá bom? Então, um exemplo bem comum. Estava em movimento, então continuaram em movimento. Lembrando que para dizer que um corpo está em movimento ou que um corpo está em repouso, eu sempre preciso adotar um referencial, tá certo? Adiante, nós temos aqui a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. O que diz a segunda lei de Newton? A resultante das forças aplicadas a um corpo, a um ponto material, é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração, né? Pela aceleração adquirida, certo? Então, nós temos aqui, ó, força resultante, certo? Que é a soma das forças que atuam no corpo, igual a massa, vezes a aceleração, certo? E eu também digo para vocês, pessoal, que essa aceleração, que é a aceleração adquirida pelo corpo, ela é diretamente proporcional perdão, essa força, ela é diretamente proporcional à aceleração, certo? Essa aceleração é a aceleração adquirida pelo corpo. Por exemplo, né, se eu quiser dobrar a aceleração, o que eu tenho que fazer com a força? Dobrar também a força, né? Se eu quiser reduzir a terça parte dessa aceleração, o que eu tenho que fazer com a força? Também reduzir a terça parte, tá bom? Isso vai dizer que a força é diretamente proporcional à aceleração, ok? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Essa força, né? Nós já sabemos que força tem como unidade Newton, massa vai estar em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Mais adiante, nós temos uma aplicação da segunda lei de Newton, que é a força-peso, certo? Essa força, pessoal, é uma força gravitacional sofrida por um corpo nas proximidades de outro, né? Essa aceleração, essa força-peso provoca a aceleração da gravidade na superfície da Terra, que na Terra, pessoal, essa gravidade vale 9,8 aproximadamente, né? Metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios, por questão de facilitar, né, os cálculos, arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E a equação que nós iremos trabalhar para a força-peso é uma equação bem semelhante, né, à equação da segunda lei de Newton, certo? Que é peso igual a massa vezes a gravidade, certo? Essa gravidade vai ser a gravidade da superfície, né? Se for na Terra, 9,8, né? Se for na Lua, por exemplo, 1,6, certo? Essa massa é a massa do corpo, dada em quilogramas. Gravidade, dada em metros por segundo ao quadrado. E o peso, como é uma força, é dado em Newton, certo? Rotineiramente, pessoal, a gente costuma ouvir, por exemplo, que eu peso 80 quilogramas, né? Rotineiramente a gente costuma ouvir isso, né? No ponto de vista físico, isso não é correto, certo? Por quê? Porque peso é massa vezes gravidade. Então, para eu saber o meu peso, eu precisaria pegar esse valor em quilogramas e multiplicar por 9,8. Aí sim, eu iria obter o meu peso, certo? Mas assim, é rotineiro, né? Já é um costume bem antigo de dizermos que o nosso peso é aquele que a gente verifica ao subir na balança. Na verdade, ali a gente está verificando a nossa massa, ok? Para finalizarmos, pessoal, vamos abordar aqui a terceira lei de Newton, talvez seja uma das mais conhecidas, né? Que é o princípio da ação e reação. Toda vez que um corpo A exerce no corpo B uma força, este também exerce em A outra força. Tal que essas forças, pessoal, têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, porém, têm sentidos opostos, certo? Apesar de terem a mesma intensidade, a mesma direção, esse par de força, ação e reação, eles sempre irão acontecer em corpos distintos, certo? Em corpos diferentes. Essa é a razão pela qual nunca se anulam, tá bom?
Então é isso, pessoal. Vimos aí as leis de Newton, as primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Tentei resumir, né, ser o mais breve, mas de forma que vocês pudessem entender, tá bom? Espero que tenha ficado realmente compreendido. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.